Olá! Olá, meu nome é Valéria Oliveira, sou diretora acadêmica do GOMU nas Escolas. Meu nome é Elisa e eu sou diretora de logística do GOMU nas Escolas. Meu nome é Natália Fernandes, eu sou diretora de comunicação do GOMU nas Escolas, um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, que busca democratizar o conhecimento que é gerado dentro da universidade com alunos de ensino médio da rede pública de Goiânia. No ano de 2020, a gente não conseguiu realizar os nossos encontros presenciais por conta da pandemia. Por isso, a gente trouxe para cá, para as nossas redes sociais, os conteúdos que seriam tratados em sala de aula. Atualmente, com a pandemia do SARS-CoV-2 e o contexto político atual, os estudantes de nível médio estão sendo muito prejudicados no que diz respeito ao acesso ao conhecimento, e nós queremos ajudar da forma como conseguimos. Por isso, esse é o primeiro de uma série de vídeos educativos que trarão temas de relações internacionais para o nosso público-alvo. Mas, para que a gente consiga chegar ao máximo de pessoas possíveis, pedimos a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo. Mas antes de falar sobre esses temas específicos, queríamos trazer uma discussão importante. O que são relações internacionais? O campo de estudo de relações internacionais, ele surge logo depois da Primeira Guerra Mundial. E ele quer entender esse binômio entre guerra e paz, que é justamente compreender como surgem as guerras, por que elas acontecem e assim tentar evitá-las, ou seja, buscar a paz. Nesse sentido, e nesse primeiro momento entre guerras, o curso de Relações Internacionais se baseava muito nessa pergunta, na questão da guerra e da paz. Mas depois, novas temáticas foram sendo incorporadas ao curso, como, por exemplo, temáticas de meio ambiente, de direitos humanos, de feminismo e várias outras. Hoje em dia, no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás, a gente estuda temáticas de direito, de economia e de ciência política. O que é a política externa? Bem, a política externa é um conjunto de objetivos políticos que determinado Estado busca alcançar internacionalmente. E como as relações internacionais podem influenciar um país? Elas podem influenciar um país de diversas formas, podem ser através do multilateralismo, economicamente e até mesmo por sanções. E o que é o interesse nacional? O interesse nacional é basicamente o que o país quer, e isso vai direcionar todas as ações dele internacionalmente, ou seja, às vezes tem uma reunião da ONU, mas determinado assunto não é do interesse nacional. Isso determina muito como ele vai se portar e o que ele vai defender nessas reuniões. E o país, ele determina suas ações também a partir disso, a partir dos seus parceiros comerciais, dos seus parceiros diplomáticos. E também é importante levar em consideração que, para a gente pensar o internacional, existem também os atores não governamentais que podem influenciar a ação dos países. Por exemplo, jornais, por exemplo, movimentos sociais no próprio país, que é o que a gente chama de ação no âmbito doméstico, e também pressão política e comercial. Então, todos esses elementos podem influenciar em como o país vai se portar internacionalmente e o que ele vai defender. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU, que foi fundada em 1945, no dia 24 de outubro, durante a Conferência de São Francisco, onde representantes de 50 países se reuniram para assinar a Carta das Nações Unidas. Atualmente, a ONU é uma organização amplamente conhecida, porém poucas pessoas entendem como se dá seu funcionamento. Através de toda a sua estrutura institucional, a ONU atua a fim de cumprir diversos papéis. Primeiramente, a organização cria um fórum mundial, em que nações não tão influentes podem ser ouvidas. Seus principais órgãos são conselhos para discussão entre países, como a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança e o ECOSOC. Por outro lado, a Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial da ONU e julga de acordo com a lei internacional disputas legais entre os Estados. A organização também serve para realizar ações e campanhas que garantem a paz e protegem os direitos humanos, seja através de missões de paz, ajuda humanitária ou garantindo o cumprimento do direito internacional. Além disso tudo, a ONU possui um papel técnico, gerando relatórios, observando países e governos e também garantindo normas a serem utilizadas pelos países membros. Durante a pandemia, por exemplo, a OMS, uma das agências especializadas da ONU, tem servido como fonte segura de informações sobre o coronavírus. Isso é feito com os mais diversos temas, através de suas entidades e agências especializadas. Para tratar sobre alimentação e agricultura, temos a FAO, sobre cultura, a Unesco, sobre economia, o FMI e o Banco Mundial.
Sobre o trabalho, a OIT. Sobre o refúgio, o Acnur. E assim por diante. Por fim, a ONU é administrada pelo Secretariado, com o principal cargo a Secretaria-Geral, ocupado atualmente por Antônio Guterres. Mesmo com todas essas funções, a ONU possui muitas falhas. Diversos autores de relações internacionais questionam sobre a sua atuação como fórum independente. Será que a ONU tem autonomia para dar voz a seus países membros? Ou seria ela um reflexo das vontades das grandes potências? E você, o que pensa sobre isso? Você acredita que o mundo estaria melhor com ou sem a ONU? Bom, obrigado por ficar até o final. Agora você já sabe mais sobre relações internacionais, a ONU e também sobre política externa. Gomon nas escolas, pela democratização do conhecimento com encontros para alunos de escola pública. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!